Graça e paz, irmãos. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós temos confiança de nos achegar a Ti, porque sabemos que no Teu Filho fomos aceitos, somos Teus, rebanho do Teu pastoreio. Muito obrigado pelo zelo paternal do Senhor em apacentar nossas vidas com Tua vara e o Teu cajado. Elevamos nossos olhos para Ti uma vez mais nessa noite, esperando ver com mais clareza algo mais da beleza do Senhor e sermos por Ti mesmo atraídos. Pela Tua fidelidade e misericórdia, supre-nos de tudo que necessitamos nessa noite de reunião. Abre o nosso entendimento para compreendermos as Escrituras. Nós esperamos tudo de Ti, em nome de Jesus. Amém. Ontem, irmãos, nós lemos o texto de Hebreus, capítulo 3, os primeiros versos. E aquele texto, versículos de 1 a 6, nos deixa bastante claro, então, que o nosso estudo das Escrituras com relação a esse assunto do tabernáculo, ele realmente não é, em nenhum aspecto, algo que signifique um desperdício de tempo, em nenhum aspecto vasculhar o invasculhável, mas aquele texto diz que Moisés era fiel em toda a casa de Deus como um servo para testemunho. Toda aquela casa de Deus do Velho Testamento tinha um propósito muito definido e expresso aí no capítulo 3 de Hebreus, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Talvez a melhor expressão aí seja ditas. E há uma conexão então direta com o capítulo 1, os primeiros versos que também comentamos ontem, que diz que tudo o que Deus falou no Velho Testamento de forma fragmentária, de forma parcial, de forma transitória, através de profetas, nesses últimos dias ele nos falou no Filho. O Filho, então, significando o seu falar, não fragmentário, mas total, não temporário, mas definitivo, e não parcial, mas final, falar final de Deus. Agora, então, retomando de onde paramos ontem, por que nós estudamos o Velho Testamento? Se toda a lei cerimonial, as ordenanças, as figuras, tipos, sombras, se cumpriram em Cristo. Porque, segundo o capítulo 9 de Hebreus, que também lemos ontem, verso 1, verso 9, primeiro verso 1 e 2, depois verso 9, que quando aquele santuário terrestre foi estabelecido, Hebreus 9, os primeiros versos, um santuário terrestre, a palavra diz que aquele santuário terrestre, com todo o seu mobiliário, com todas as suas subdivisões, átrio, santo lugar, lugar santo, era uma parábola para a época presente. Então o Espírito Santo, a maneira do Espírito Santo operar é a seguinte: ele toma a luz do Novo Testamento, guarde, irmão e irmã, esse princípio tão importante, ele toma a luz clara, não obscura, claríssima, do Novo Testamento, dada na pessoa do Filho, e lança essa luz no Velho Testamento, nas sombras, figuras, tipos, para que então a nossa mente não tenha liberdade de ficar vagueando. Eu acho que esse item, eu acho que aquele item, quem sabe quando Deus falou aquilo, ele quis dizer aquilo, e você vai começar a usar as metáforas de forma toda desordenada, sem consistência e sem embasamento na doutrina estabelecida do Novo Testamento. Quanto isso é perigoso. Então, quando o Senhor estabeleceu aquela construção da casa do Velho Testamento,
ele está usando aquela casa como uma parábola, para que agora, com a luz clara, plena, definitiva do Filho, como diz Hebreus 1, nós possamos ver a casa. Ver a casa com a base da doutrina do Novo Testamento. Ver a casa do Velho Testamento com a luz do Novo Testamento. Por quê? Repetindo o que eu já disse ontem. Porque, irmãos, a linguagem espiritual, ela é muito elevada para nós. Então, o Senhor nos trata, por mais maduros que sejamos, nós estamos em processo de avançar com Ele. E só naquele dia diante dele nós compreendemos 1 Coríntios capítulo 13, os últimos versículos. Então naquele dia eu conhecerei como também sou conhecido. Mas até lá nós estaremos sempre caminhando em parte. Lembra como Paulo diz lá, 1 Coríntios 13? Hoje conhecemos em parte, profetizamos em parte. Então conhecerei naquele dia como também eu sou conhecido. Então uma das maneiras mais usadas pelo Senhor para nos ministrar esses detalhes da linguagem, dos fatos, das realidades espirituais e do caminho da experiência espiritual é usar a figura. Assim como, também disse ontem, Nosso Senhor usou a linguagem de parábolas, falando para os discípulos que eles iriam conhecer através dela a linguagem do reino dos céus. A vós outros é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas a vós pequenino rebanho, ao qual o Pai agradou em dar-vos o seu reino. Então nós devemos realmente nos sentir muito privilegiados, porque o Senhor guardou para nós o Velho Testamento. Ele guardou para nós aquele falar na lei, nos profetas e nos salmos, como também citamos ontem, Lucas 24. Você se lembra? Os irmãos estiveram aqui ontem. Lucas 24, 44, 45. Tudo o que de mim, o Senhor Jesus disse, está escrito na lei. Isso inclui o Êxodo, onde está o nosso assunto do tabernáculo, né? Também Números, a lei, 5 livros. O Senhor falou tudo que de mim está escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Então não há dúvida nenhuma de que nós não estamos perdendo tempo, nós estamos atrás de mirabolâncias, nós queremos ver Cristo. E através da luz do Novo Testamento, sermos ensinados como crianças que somos, na nossa pequena compreensão, para que nós vejamos os detalhes da glória desse grande Cristo. E vejamos detalhes da jornada espiritual que nós somos chamados para ter com Ele, porque Ele é o nosso discipulador. Ele que é aquele que diz, tomai meu jugo, aprendei de mim. Então Ele tem muitas crianças como nós para serem ensinadas. Então Ele vai nos ajudar através de linguagem tão simples, metafórica, mas tão clara. Então que o Senhor nos ajude nesses dias. Como eu disse, mesmo que em princípios, mesmo que panoramicamente, é só o que podemos fazer, e sei que isso é bastante. Antes de você dar um voo rasante numa floresta, é melhor que você dê um sobrevoo, por um bom tempo, para que depois você entre nos detalhes. Quando você monta um quebra-cabeça de 1000 peças, e você retira de lá uma peça, você pode olhar a peça o dia todo, o ano todo, a vida toda, e você não vai compreender o sentido daquela peça. Mas quando você coloca a peça no quadro, aí você vê como ela é importante, onde ela se encaixa, né? Então, o Espírito de Deus é o mestre em abrir as Escrituras para nós e nos dar o valor devido de cada verdade, o seu lugar, o fato espiritual envolvido, como essa verdade se aplica na nossa jornada espiritual, no nosso caminhar com o Senhor, e como Ele faz isso de maneira tão maravilhosa, no caso do nosso estudo, através do tabernáculo. Então nós vamos procurar ver diversos aspectos, como falei ontem, inclusive esse caminho do crescimento espiritual, através do tabernáculo. Embora talvez não façamos isso ainda hoje, mas se o Senhor permitir, faremos nos próximos dias. Gostaria então que nós abríssemos agora em Êxodo capítulo 25. Êxodo capítulo 25. Vamos ler a partir do versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem
cujo coração o mover para isso. Dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro, prata e bronze, estofa azul, púrpura e carmesim e linho fino, e pelos de cabra, e peles de carneiros tintos de vermelho, e peles de animais marinhos, e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix, pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo a tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Muita coisa importante aqui, já de início. Primeiro, verso 1, disse o Senhor a Moisés. Todos os detalhes, todos os assuntos, as minúcias envolvidas no tabernáculo são oráculos de Deus. Não são elementos provenientes da mente de Moisés, e nem quando interpretados, podem ser interpretados sem a consistência do Novo Testamento, porque o Deus que inspirou o Velho Testamento é o Deus que inspirou o Novo Testamento, e toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, só tem uma mensagem. A finalidade da palavra de Deus é revelar-nos o seu Filho, porque Ele é a palavra. No princípio era a palavra, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. E todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Então o ministério do Espírito Santo é abrir a palavra escrita é o caminho da revelação da palavra viva. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida, diz o Senhor Jesus. Então, quando nós tomamos a luz do Novo Testamento sobre o Velho Testamento, nós começamos a ter a verdade aberta. Disse o Senhor a Moisés. Depois no versículo 8, mais um princípio importante. Desejo de Deus, desejo eterno de Deus, habitação. Habitação. Foi Ele quem disse, me farão, e esse possessivo aqui é muito importante. Farão para mim, um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Muito interessante se você conhece um pouco do livro do Êxodo. Em primeiro lugar, o Senhor se manifesta naquele fogo, na sarça ardente para Moisés no capítulo 3. Você se lembra? A sarça ardia e não se consumia. Obviamente aquela sarça é uma figura de Cristo, porque somente nele a glória de Deus pode repousar sem que ele seja consumido. Em qualquer um de nós, se a glória de Deus na sua plenitude repousasse, nós nos tornaríamos um monte de nada, porque nós não temos capacidade de suportar esse peso. Então, quando ele viu aquela figura, ele ficou muito espantado, porque a combustão espontânea é muito comum naquela área desértica e quente. Então, arbusto pegar fogo ali é normal. Mas Moisés notou alguma coisa diferente naquele arbusto, aquela sarça. Aquela sarça queimava, mas aquela sarça não se consumia. Porque aquela sarça fala da pessoa de Cristo como aquele que suporta em si mesmo e reflete em si mesmo toda a glória de Deus, porque Ele é quem é. Recebemos a sua plenitude de graça sobre graça, porque Ele veio a nós em verdade e graça, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então depois você vê aquele fogo inicial na sarça, lá no alto do monte Sinai, e o povo dizendo, Moisés vai lá, tem comunhão com Deus, o povo amedrontado, aterrorizado, depois retorna aqui e diz para nós o que Deus mandou. Então você vê aquele fogo lá no Sinai, diz que o monte fumegava, e o povo estava trêmulo, e Moisés foi lá ter comunhão e trazer para o povo as ordenanças de Deus. Então você vê um segundo fogo aí. O fogo agora sai da sarça, e o fogo agora se manifesta de uma maneira mais plena no Sinai. Mas irmão, o fogo da sarça trouxe para Moisés aquela incumbência pessoal, aquela revelação pessoal, aquela convicção para Moisés de que o Deus com que ele lidava, o Deus que havia chamado a ele, quando estava lá na corte do faraó, era o Deus inextinguível. Por isso, quando Moisés pergunta qual o seu nome, como ele responde? Eu sou. Simplesmente eu sou. O Deus inextinguível.
o Deus inesgotável, o Deus incriado. Depois daquele fogo no monte, e Moisés sobe para ter comunhão com Deus, e o povo diz, estamos aterrados e trêmulos, né? E Moisés foi quem teve aquela comunhão. Mas então você vê o terceiro passo agora, o fogo entre o seu povo. Então você vê aquele fogo que comissionou Moisés, aquele fogo que trouxe uma revelação do caráter de Deus para o povo, a lei do Sinai, mas agora um passo além. Não apenas o fogo que comissiona Moisés, que também é uma figura de Cristo, não apenas o fogo que revela algo do caráter de Deus através da dádiva da lei, o Monte Sinai, mas agora o fogo vai para onde? Para dentro do tabernáculo. Porque Deus deseja habitar com a sua glória, o mesmo Deus inextinguível. Aquele que apareceu para Moisés na sarça, aquele que se revelou no Sinai. Agora ele se coloca no meio do seu povo para ter comunhão. E me farão um santuário para que eu possa habitar. Só que tem mais um detalhe aqui. Essa habitação não pode ter nada de leviano. Porque lembre-se, esse Deus é o Deus da sarça. Aquela sarça que ardia e não se consumia. Esse Deus que é santo, santo e santo. E coloca o seu tabernáculo no meio de um povo que é pecador e pecador e pecador. 1 João, capítulo 1, versículo 5, diz assim, Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Nós, o inverso. Se esse versículo falasse de nós, ele dizia assim, nós somos trevas, na qual não há luz nenhuma. Então agora esse Deus se coloca no meio do povo para ter comunhão com ele. Esse Deus não vai mudar o seu caráter. Esse Deus não vai mudar as suas reivindicações. Porque se ele fizer isso, ele deixa de ser Deus. Ele não pode inferiorizar-se. Irmão, você consegue ver a beleza disso? Você acha que quando o Verbo, a palavra eterna, se fez carne, ele foi inferiorizado? Você crê nessa corrente teológica herética, desde o século XIX, que diz que naquela esquenosen de Filipenses 2, quando ele se humilhou e se esvaziou, que quando ele se esvaziou, ele deixou de ser Deus, como diziam aqueles teólogos, a teoria quenótica, que ele se esvaziou da divindade. Que absurdo é esse? Ele deixou a sua glória, mas nunca a sua divindade, porque Deus deixar de ser Deus é Deus deixar de existir. Ele não pode negar-se a si mesmo. Então o mistério da encarnação se torna completamente vazio, se aquele que se fez carne não é Deus. E nós nunca poderíamos ser reconciliados com Deus se quem se fez carne se inferiorizou e se tornou menor que Deus. Ele não teria caráter moral para nos reconciliar com o Deus eterno se ele não é Deus. Nós nunca poderíamos ser justificados à altura da justiça de Deus se esse que se fez carne é menor do que Deus. Mas nós fomos plenamente justificados, porque esse que se fez carne é Deus e ninguém menor que Deus. 100% Deus. Assim como 100% homem. E daqui a pouco, quem sabe, nós vamos ver um pouco desses detalhes no verso 10 de Êxodo 25. Porque a arca era feita de madeira e revestida de ouro. Exatamente porque essa é a verdade do Novo Testamento, irmão. Muito cuidado. Eu não estou fazendo mirabolância nenhuma aqui. Eu estou mostrando para os irmãos na sombra a verdade clara do Novo Testamento. Que o nosso Deus, que o Senhor Jesus é 100% Deus e 100% homem. Então, voltando aonde estávamos, quando ele coloca o seu santuário para habitar com o seu povo, é luz no meio das trevas. E agora? O problema está criado. Então Deus estabelece os princípios da comunhão. Como que aquele povo podia entrar no Santo dos Santos? Não podia. Seriam fulminados. Como que até mesmo um representante, por mais digno que ele pudesse ser, e era assim que acontecia lá, o sumo sacerdote, não é? Era o separado, o preparado, o ungido, para que fosse lá ministrar. Como o homem em si, mesmo problema. Como ele poderia entrar no Santo dos Santos? Seria fulminado. Então Deus estabeleceu os princípios para que o acesso do homem, que é trevas em si mesmo, pudesse ser plenamente providenciado para a comunhão com esse Deus que é santo. Então aquela glória de Deus, desse Deus inextinguível, essa Shekinah, estava como que trancada lá no quartinho escuro. Não é assim? Não tinha janela nenhuma naquele quarto. O santo dos santos. Então havia todo um princípio para que o sumo sacerdote pudesse chegar até lá. Onde então, em outras reuniões, nós vamos procurar compartilhar esse princípio, esse caminho da adoração, ou esse caminho mesmo do crescimento espiritual. Esse avançar no conhecimento e na relação com Deus em Cristo Jesus.
de purificação no átrio, para iluminação no santo lugar, para união no Santo dos Santos. Quão rico é esse tema no tabernáculo. Se você estudar cada parte constituinte. Por que a verdade do átrio é de purificação? Nós vamos ver. Por que a verdade central do santo lugar é iluminação? O que significa isso na nossa experiência espiritual? Nós já somos filhos da luz, já nascemos em Cristo. O que é na experiência espiritual crescer em luz? O que aqueles 3 móveis nos ensinam? Candelabro, mesa de pães e altar de incenso. Mas aí ainda não parou aí. Aí depois nós vamos para a Arca da Aliança, que vai nos falar de união. União, isso é o propósito de Deus, união. Então, o tabernáculo, de diversos ângulos, ele tem tanto para nos ensinar e nos ajudar. Então, primeiro nós precisamos contemplar muito bem esse problema, para que nós possamos ver a glória da solução. Primeiro, a profundidade do problema. Depois, a glória da solução. A profundidade do problema é Deus ser quem é, colocar o seu lugar de habitação no meio do povo, sendo o povo quem é. Então, me farão um santuário para que eu possa habitar. Versículo 9 diz: segundo tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo. Vamos procurar aqui ajudar um pouquinho mais os irmãos. Tabernáculo significa a própria presença de Deus entre eles. O Senhor já deixou muito claro no versículo 8. E para modelo de todos os móveis. Móveis. Se você puder estudar, você vai precisar fazer sozinho, se assim se interessar. Se você estudar os móveis, os utensílios, cada um deles, altar de bronze, pia de bronze, no átrio, candelabro, mesa de pães e altar de incenso, no santo lugar, e Arca da Aliança, sozinha, lá no Santo dos Santos, você vai ver que os utensílios falam dos princípios de Deus. O tabernáculo fala da presença de Deus. Os móveis, o mobiliário, fala dos princípios de Deus, para que nós possamos ter uma relação adequada com Ele. O tabernáculo, em primeiro lugar, não tinha um monte de portas. Aquela tenda, aquela área própria de 50 por 100 côvados, cercada para se compor o tabernáculo, era todo de uma cortina de linho fino, branco. Não era assim? Porque esse linho fino fala do quê? Da justiça de Deus. Todo aquele linho branco. E havia uma única porta, não é assim? Não havia porta lateral. Não havia porta do fundo. Havia uma única porta, na frente. E aquela porta era o Senhor pediu aqui no versículo 4, estofo azul, púrpura, camesim e linho fino, está vendo? No verso 4. Esses eram os 4 elementos constituintes, tecidos e trançados entre si, daquela porta. Imaginem uma área aí de 50 por 100 côvados, com uma única porta, como essa aí, trançada com esses 4 elementos. Óbvio que o Senhor está nos falando algo de forma muito clara. Depois, lá na Nova Aliança, em João capítulo 10, nos tempos, então, do Verbo em carne, em João capítulo 10, o Senhor Jesus disse assim: eu sou, o quê? Em João 10? Eu sou a porta das ovelhas. Não tem como ser mais claro, mais explícito. Para aquele povo que praticou sacrifícios dos animais sendo levados aqueles anos todos para ser sacrificado naquele lugar. Não é? Na verdade, quando João começa o Evangelho, irmão, capítulo 1, versículo 14, vamos abrir aqui um pequeno parêntese, rapidinho. Abra aí em João 14. Ele usa uma palavra muito linda ali. Quando diz assim, João é o autor que, acima de tudo, foi usado pelo Espírito Santo para nos falar sobre esse terceiro terreno da nossa relação com Deus. Purificação, iluminação e, por último, união. João foi aquele homem que Deus usou de forma muito especial para nos ajudar nesse segredo da união com Cristo. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. João usa a palavra permanecer na epístola dele, 5 capítulos, 1 João, 5 capítulos. Ele usa a palavra permanecer mais de 22 vezes. Sabe que nós temos dúvida qual que é a palavra-chave de 1 João? Habitai, 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 permanecei, não é? Então em João, Evangelho 1,14, diz assim: o verbo se fez carne e habitou. Essa palavra habitou, ela é derivada, ela é a palavra correspondente da palavra hebraica para tabernáculo. Essa palavra seria melhor traduzida por tabernaculou, porque é exatamente esse o sentido. A palavra habitou é tabernaculou. Então veja como João vai nos dar a realidade espiritual daquilo que estava contido no tabernáculo.
E, aliás, o Evangelho de João é o que faz isso com maior maestria. Ele vai mostrar esse caminho da adoração, purificação, iluminação e união. A primeira sessão de João tem a ver com vida, purificação. A segunda sessão do Evangelho de João tem a ver com luz. O Senhor começa a segunda sessão dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8,12. E a terceira sessão de João, que começa no capítulo 14, sabendo Jesus que viera de Deus, que voltava para Deus, ao aproximar-se da festa da Páscoa, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. A última sessão tem a ver com união. Você pode dividir o Evangelho de João exatamente da mesma maneira que o tabernáculo é dividido. Primeira sessão, purificação. Segunda sessão, iluminação. Terceira sessão, união. Então, quando João diz esse verbo, essa palavra, ela se fez carne e tabernaculou entre nós. Há uma versão, uma tradução livre, alternativa desse versículo, que traz bem essa ideia do original, do grego. Diz que essa palavra, ela se fez carne e colocou a sua tenda entre nós. Colocou sua tenda entre nós. Que tradução mais linda. Porque é exatamente isso que essa palavra quer dizer. Tabernaculou, ou habitou. Então, lá no versículo 9 de Êxodo, onde estávamos lendo, o tabernáculo fala da presença de Deus em Cristo Jesus, como figura de Cristo. E esses móveis, como nós lemos lá, falam dos princípios para que nós possamos, então, habitar plenamente em Deus, através de cada utensílio daquele que nós vamos procurar ver numa outra sessão. Agora, irmãos, quando Deus começa a falar do seu lugar de habitação, por onde que ele começa? Veja bem, quando nós vamos entrar nessa nossa relação com Deus cada vez mais profunda de conhecimento de Deus em Cristo, 2 Coríntios 4 diz assim: Ele resplandeceu, Deus resplandeceu nos nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Não é assim? Então, na nossa experiência espiritual, nós não começamos pela arca, nós começamos pela porta, nós somos lá de fora. Ele estabeleceu o tabernáculo, nós somos chamados para entrar. Primeira coisa que vemos é a porta. Eu sou a porta das ovelhas. 4 tipos de tecidos. Cada um deles, muito claramente aponta para um dos 4 evangelhos. O púrpura era a cor real, Mateus. Se você ler lá Apocalipse 4, aqueles seres viventes, você vai ver que o primeiro, um daqueles seres tem a face de leão, não é? Que fala do rei. 4 seres viventes, 4 evangelhos, 4 cores, 4 aspectos do mesmo Senhor, do mesmo Salvador. Então, púrpura, porque ele é rei, Mateus, o primeiro evangelista. Carmesim, vestes sacerdotais, porque ele é o servo. Esse é o tema do evangelho de Marcos, o servo. Carmesim é o tecido do servo, do sacerdote. Depois, Lucas, linho fino retorcido, porque Lucas mostra que ele é homem, e um homem perfeito, linho fino retorcido. E estofo azul. Azul fala da sua natureza celestial. Evangelho de João, que enfatiza então que ele é Deus, ele é a palavra. Então você vê rei, servo, homem e Deus. Rei, servo, homem e Deus. Mateus, Marcos, Lucas e João. Quando você vai lá no Apocalipse, você vai ver que em roda do trono, Apocalipse 4, aquele que está sentado no trono, que é o Cordeiro, é o Senhor, ele é cercado de 4 seres viventes. Você se lembra? O primeiro ser vivente tem a aparência de leão, rei. O segundo de um boi, o servo, Marcos. O terceiro de um homem. E o quarto de águia. Rei, servo, homem e Deus. Então, irmãos, como é maravilhoso você ver a coerência das Escrituras, em toda a sua linguagem, em todas as suas figuras, e na realidade do Novo Testamento. Então, na nossa experiência espiritual, nós começamos por esse Senhor, como a porta. Agora, Deus, quando vai descrever o seu lugar de habitação, Ele não começa com as necessidades do pecador. É claro que as necessidades do pecador têm o seu lugar, a sua importância. Nós podemos começar uma abordagem do Evangelho por aí. Vou citar 2 exemplos para os irmãos, do Novo Testamento. Se você estudar Romanos, Romanos começa a abordar a nossa relação com Deus de baixo para cima. Porque Romanos começa com todos os homens estão condenados. Não há nenhum justo, nem sequer um. Não é assim que começa? E depois ele vai até o capítulo 8, onde encerra a parte doutrinária. No capítulo 8 ele fala de que assunto? Glorificação. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação da glória dos filhos de Deus. É assim que ele vai.
Ele começa então do lado de fora, com a condenação, e mostra que esses condenados foram justificados, esses justificados foram santificados, esses santificados, unidos com Cristo na sua morte, fomos santificados, foram libertos da lei no capítulo 7 e são glorificados. Eles podem andar no Espírito e serão glorificados. Então Romanos vai de baixo para cima. Mas quando você lê Efésios, ele vai de cima para baixo. Efésios começa assim: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Aí ele vai descendo. Em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo a sua vontade. Lá mais para frente que ele vai falar sobre o seu sangue, a remissão de pecados, a adoção, né? Então você vê o Evangelho que sobe e você vê o Evangelho que desce. Porque o Senhor Jesus é a escada de Jacó. Lembra no capítulo 1 de João? Quando ele conversa com Natanael, dizendo que ele tinha visto Natanael lá debaixo da figueira. Lembra? Finalzinho do capítulo 1 de João. Aí ele fala assim: Natanael, porque eu disse que eu te vi lá debaixo da figueira, você creu? Você verá coisas maiores. Você verá os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O Senhor Jesus está interpretando o sonho de Jacó, falando: olha, Natanael, sabe quem sou eu? Eu sou aquele que leva o homem a Deus e que traz Deus ao homem. Ele é a escada de Jacó. Então, irmãos, esse é o sentido primário do tabernáculo. Na experiência espiritual, nós vamos de fora para dentro, nós vamos da porta até o Santo dos Santos. Mas quando Deus vai descrever o seu lugar de habitação, Ele vai começar do Santo dos Santos, porque Ele vai falar da sua glória. Agora, uma outra coisa majestosa no tabernáculo. Você tem o sangue lá no primeiro móvel, que é o altar de bronze, não é? Lá o sacrifício era imolado, bronze. Bronze na Bíblia tem relação com o pecado e com o julgamento do pecado. Sangue no altar de bronze e sangue no propiciatório. Sangue e sangue. O sangue diante de Deus nunca fica velho. Nós não apreciamos o sangue de Cristo naquele dia que nós fomos convertidos e adoramos o Senhor e reconhecemos quem Ele é, que imensa graça, que amor que nos aceitou, que nos incluiu com tudo que éramos, mas na medida que vamos andando pelo caminho da adoração, esse caminho é palmilhado de sangue. Até que lá no Santo dos Santos, de novo está o sangue. A nossa apreciação do valor, da profundidade, do frescor do sangue de Cristo são cada vez mais profundos. Por que nós andamos em busca de novidades, muitas vezes, como cristãos? Porque nós não compreendemos as riquezas insondáveis de Cristo. Nós não compreendemos que você não tem que alcançar uma compreensão espiritual apenas do sangue no altar de bronze, que tem a ver com purificação dos teus pecados. Mas nós precisamos alcançar uma compreensão do sangue no propiciatório, que tem a ver com a glória de Deus. Sobre o propiciatório tinham querubins, e querubins falam da glória de Deus. Quando o Senhor Jesus derramou o seu sangue, lá no altar de bronze, usando a figura, o seu desejo não era apenas purificar nossos pecados. Isso é negativo, irmão. Isso é você adotar uma criança lá não sei de onde, toda suja, desvalida, né? Dá um banho na criança e agora você deixa a criança viver do jeito que ela quiser. Ela só mudou de lugar. Ela estava lá perdida no mundo, agora vai ficar perdida dentro da sua casa, né? Só tomou um banho. Isso é o Evangelho que foca apenas a purificação de pecados. O Senhor nos adotou como filhos. Não apenas deu banho através do novo nascimento. Ele quer imprimir em nós o seu caráter. Aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O bem de Deus para nós é predestinados para serem conformes à imagem do seu Filho. Contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Você já leu Romanos 3, 23 com cuidado? Você quer abrir, por favor, esse versículo? Você já leu com cuidado? Esse versículo contraria aí o que eu penso seria a lógica do nosso raciocínio. Porque se todos pecaram, todos precisam de perdão. Não é assim? Se a ênfase do Evangelho é pecado, então a resposta total do Evangelho é perdão. Mas esse versículo não é abordado assim. Porque ele toca o propósito de Deus. Santo dos santos, glória, querubim, sangue lá no propiciatório. Então Paulo em Romanos 3, 23, por exemplo, ele diz assim: porque todos pecaram e estão destituídos, ou, outras traduções, carecem
Mesmo sentido. A palavra no original tem esses dois sentidos. Exatamente porque eles estão destituídos, eles carecem. Não é? Eles perderam algo, então eles carecem de algo. O quê? Perdão? Perdão de pecados? Purificação? Não. Glória de Deus. Está vendo? Sangue no altar de bronze, purificação. Sangue no propiciatório, restauração da glória de Deus. Romanos 3:23. Agora, irmãos, qual tem sido o nosso lugar na experiência espiritual? O Senhor nos ajuda a poder ver isso. Se nós estamos ali, quem sabe, girando em torno do altar de bronze, altar de bronze, altar de bronze, pia de bronze, ou se nós temos compreendido agora um terreno mais profundo. Se você quiser colocar a natureza tríplice do homem dentro do tabernáculo, eu não preciso nem dizer como você vai fazer, né? Fica fácil. O átrio é uma figura do corpo, o santo lugar é uma figura da alma, e o santo dos santos é uma figura do espírito. Será que nós temos compreendido que a salvação de Deus quer alcançar nossa alma? E quando estudarmos o terreno da experiência espiritual, você vai ver em que aspecto o candelabro tipifica a nossa alma, que aspecto da alma é tipificado pela mesa de pães e que aspecto da alma é tipificado pelo altar de incenso. Mente, vontade e emoções. E você vai ver que o desejo de Deus é transformar a nossa mente segundo a mente de Cristo, conformar a nossa vontade segundo a vontade de Cristo, para que experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E fazer com que as nossas emoções queimem incenso para Ele e não fogo estranho. Então, irmãos, o caminho do tabernáculo fala de um caminho de crescimento espiritual, um caminho de adoração. Então, vamos ficar aqui com essa primeira questão, de dentro para fora, de fora para dentro. Anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Romanos e Efésios. O Evangelho traz Deus ao homem e leva o homem a Deus plenamente, porque Jesus é totalmente Deus e Jesus é totalmente homem. Então, quando o versículo 10 agora diz assim: também farão uma arca do quê? De madeira de acácia. É muito claro na tipologia das Escrituras do Velho Testamento que a madeira tipifica a natureza humana. E da mesma maneira é muito claro na linguagem do Velho Testamento que o ouro, que está lá no verso 11, de ouro puro a cobrirás, por dentro e por fora, o ouro tipifica a vida, a natureza e a glória de Deus, muito claramente. Então, em primeiro lugar, versículo 10. Essa arca era de madeira. Irmão, de novo, foge da nossa concepção. Porque se vai ser feito o móvel mais santo, se vai ser feito o móvel mais oculto, o móvel que só vai ter acesso a ele um homem no meio do povo, com um ministério vitalício, só entrava outro a hora que esse morresse, o sumo sacerdote. E ele ia entrar lá naquele dia mais sagrado do calendário judaico, né? O Yom Kippur, o dia da expiação, que nós não teremos tempo de estudar, mas você faria bem em ler Levítico 16 na sua casa, para você ver o significado da expiação pelo sangue. Então, se esse móvel há de ser feito, vamos deixar a madeira de lado, né? Vamos usar só ouro, porque esse móvel vai falar da glória de Deus, mas não. Madeira revestida de ouro. Quando você lê os evangelhos, a linguagem clara, revelada no Filho, em Cristo, no Novo Testamento, o que você vê? Você vê que o Verbo se fez carne, assumindo natureza humana. E não apenas ele foi concebido pelo Espírito Santo. Lucas, aquele anjo, disse para Maria: o ente santo que te há de nascer será chamado Filho de Deus, concebido pelo Espírito Santo. Ouro por dentro, concebido pelo Espírito, mas também ouro por fora. Quando ele vai ser introduzido ali no seu ministério terreno, aos 30 anos, quando ele é batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele, na forma corpórea de uma pomba. Então ele não só foi concebido pelo Espírito, mas ele foi ungido pelo Espírito. Então a arca era coberta de ouro por dentro e por fora. Uma outra questão fundamental, irmãos. Claro, na linguagem do Novo Testamento, na luz do Novo Testamento, que é onde nós temos a base. Se essa madeira fala da natureza humana, há algo importante de compreendermos aqui. Irmão, o que o Senhor Jesus não assumisse, Ele não poderia salvar. Vou tentar explicar essa expressão. Se Ele fosse um meio homem, Ele só salvaria metade do homem. Algumas heresias no início da história da igreja, várias, diversas, elas procuravam, o diabo range os dentes contra essa verdade da encarnação. Ou tenta diminuir a divindade dele, ou tenta de alguma maneira negar a humanidade dele, do Senhor Jesus. Isso foi verdadeiro especialmente nos primeiros séculos da história da igreja. Mas ainda permanece entre nós raízes diversas dessas heresias passadas,
e com a mesma força, que negam a divindade de Cristo plenamente ou negam a humanidade de Cristo plenamente. Então, o Senhor Jesus, quando assumiu a natureza humana, vou citar 3 versos para os irmãos. Quando ele estava na cruz, ele disse assim: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então, quando ele clamou, Deus meu, por que me desamparaste? O pecado estava sendo julgado na vida do Santo Cordeiro de Deus de forma plena. Deus é espírito. E de uma forma inexplicável para nós. O Verbo que é Deus, encarnado, foi separado de Deus. E ele não está falando, usando uma força de expressão, quando na cruz ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque o pecado é uma realidade espiritual que estava sendo julgado no Filho de maneira plena. Então, em espírito, ele foi separado de Deus. Em espírito, alma e corpo. O Verbo encarnado foi separado de Deus e julgado naquela cruz. Então, o pecado pode ser adequadamente tratado no terreno do espírito. Pai, nas tuas mãos eu rendo, eu entrego o meu espírito. Por isso nós podemos ser regenerados no nosso espírito. Ele nos deu vida, estando nós mortos nos vossos delitos e pecados. Quando nós nascemos do alto, nós nascemos do espírito. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Porque a obra do Senhor Jesus incluiu o nosso espírito, porque ele teve espírito humano. Havia, por exemplo, uma heresia no início da história da igreja que dizia assim: a pessoa do Senhor Jesus era alma humana, corpo humano, mas o espírito dele foi substituído pelo Logos, pela palavra eterna. Então ele não tinha espírito humano. Esse espírito dele era o Logos, a palavra eterna. Errado. O Logos era a base da personalidade de Jesus, que tinha espírito humano, alma humana e corpo humano. Ele pôde dizer: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele não disse o teu espírito, mas o meu espírito. Quando no Getsemane ele orava, ele disse assim: a minha alma está profundamente angustiada até a morte. Jesus tinha mente, é claro. Ele tinha pensamentos, ele tinha vontade e ele tinha emoções. Ele disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Ele tinha uma vontade muito clara, muito definida, não é? Ele tinha alma e ele tinha corpo, é claro, óbvio. Hebreus capítulo 10, se referindo a ele, citando o Salmo 40, diz assim: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me preparaste. Espírito, alma e corpo. E porque ele assumiu a integralidade da natureza humana, nós podemos ser e somos integralmente salvos. Ele já regenerou o nosso espírito, se nós nascemos de novo. Ele está transformando ou santificando as nossas almas, na medida que nós vamos andando nessa relação com ele. A nossa mente vai sendo transformada. Nós vamos pensando os pensamentos de Deus. Ele vai nos livrando de ansiedades, de temores, de preocupações. Ele vai afinando a nossa mente com ele. Transformai-vos pela renovação das vossas mentes. E quanto isso é libertador para nós. Salvação das nossas almas. Não apenas regeneração do nosso espírito. Porque o Senhor assumiu toda a natureza humana. E no final, o propósito final da salvação de Deus qual é? Preparar, glorificar os nossos corpos para poder habitar com ele integralmente, como seres integrais que somos, espírito, alma e corpo, por toda a eternidade. Então o livro do Apocalipse chega a dizer que nós teremos frontes. A alma não tem fronte, né? Nem espírito. Mas em Apocalipse 22 diz que nas frontes dos seus servos estará escrito o nome dele. Os seus servos o servirão e contemplarão a sua face. Com a nossa face, contemplaremos a sua face. E não haverá então um privilégio maior. Nós estaremos integralmente, espírito, alma e corpo, servindo ao nosso Senhor. Sabe qual vai ser a nossa ocupação na eternidade? Não vai ter nada de monótono lá. Você não vai ser mais burro lá do que é aqui. Né? Nenhum de nós. Nós estaremos crescendo e crescendo e crescendo no conhecimento da glória de Deus em Cristo Jesus, porque o dia que a criatura, mesmo que glorificada, está glorificada, mas ainda é criatura. Está glorificada, mas ainda é desse tamanho. Se um dia a criatura pudesse colocar o Criador na mesa de dissecção, dissecá-lo e conhecer tudo sobre ele, a criatura seria maior do que o Criador. Isso é muito lógico e óbvio, não é? Nunca será assim, porque ele é o Deus da sarça ardente. Ele é um Deus inexpugnável, inesgotável. E nós então teremos uma eternidade sem fim de descobrimento. Que desafio, né? Que privilégio.
uma eternidade de descobrimento. E não vai ficar monótona. Não tem tempo, não vai ter fim e não vai ter monotonia. Descobrindo o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo Jesus, como Paulo diz. E o que essa descoberta vai gerar em nós? O mesmo que devia gerar hoje. E gera pela graça de Deus, né? Aqueles que têm seguido a Cristo. Quanto mais conhecemos, mais adoramos, não é? E servimos. Aliás, essa palavra tem o mesmo sentido. Latria, ou latreia, no latim, de onde vem idolatria. Né? Adorar ídolo, idolatria. Essa palavra latreia significa adorar e servir. Adorar e servir é a mesma coisa. Servir a Deus não é que você é empregado de Deus, que agora você se converteu, você tem uma missão para fazer. É que você é um adorador. Então você serve. E servir é teu privilégio. Né? Essa vai ser a nossa ocupação na eternidade. Adoradores que servem, porque contemplam. A chave está lá. Contemplarão a sua face e o servirão. Então, irmão, o Senhor nos chamou para essa contemplação. E quando ele vai descrever o tabernáculo, ele começa pela sua contemplação. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Então, se ele vai falar do tabernáculo, ele não podia começar de outro lugar. Ele tinha que começar da arca. Também farão uma arca de madeira de acácia. De 2,5 côvados será o seu comprimento, de 1,5 côvado a largura, de 1,5 côvado a altura. Por que meias medidas? Não porque Senhor Jesus seja meio, ele é o verbo que se fez carne, mas na sua encarnação, por causa desse significado limitante da encarnação, ele assumiu natureza humana, e quando ele estava em Samaria, ele não podia estar em Jerusalém, ele teria que estar só em Samaria, ele estava limitado, restrito pela natureza humana. Então ele diz assim, o Pai é maior do que eu, você se lembra? Não porque ele é menos Deus, mas porque ele está na limitação de um corpo humano. E em João capítulo 10, verso 30, ele diz assim, eu e o Pai somos um, porque ele é quem é, porque ele é Deus. Então quando você olha a arca, você vê que a arca tem meias medidas. Essas meias medidas se referem a essa limitação, essa autorrestrição do Filho assumindo a natureza humana. Eu e o Pai somos um. Então a arca tinha meias medidas. Depois o verso 11 diz, de ouro puro a cobrirás, por dentro e por fora. Cobrirás e farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor. Fundirá para ela 4 argolas de ouro, para que ela fosse transportada, né? E as porás nos 4 cantos da arca, 2 argolas num lado, 2 argolas no outro lado. Farás também varais de madeira de acácia e os cobrirás de ouro. Meterás os varais nas argolas aos lados da arca. E vamos extrair aqui um outro princípio. Para se levar, por meio deles, a arca. Que coisa, irmão. Essa revelação de Deus em Cristo, nos eternos propósitos de Deus, a glória da revelação de Deus em Cristo, seria depositada sobre um povo. Um povo particular, não sobre o mundo todo, de jeito nenhum. Mas aqueles que o Senhor Jesus disse em João 17, que rogava por eles, rogo por eles, não pelo mundo, mas por aqueles que me deste do mundo, porque eles são teus. E não apenas por esses que estão aqui próximos de mim, mas por todos aqueles que vierem a crer em mim, pela palavra que vos tenho falado. Então, o Senhor Jesus colocou o seu testemunho sobre a igreja. O que você lê em Efésios 3,10? Efésios 3,10. Para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, dos principados e potestades nos lugares celestiais. Agora, observe um detalhe aqui. Vamos ser bem práticos aqui na metáfora. Imaginem 4 pessoas levando a arca. Os varais estão passados ali do lado da arca. E ela tem que ser carregada. 4 homens. Imaginem 2 da frente do meu tamanho e 2 da frente de 1,70 m. 2 atrás de 1,70 m. A arca ia escorregar pelo varal, né? Então os 2 da frente tinham que dar um jeitinho ali de se encolher um pouco. E os de trás tinham que andar lá com o peitinho bem estufado, né? Quem sabe até meio na ponta do pé. Irmãos, para que o testemunho de Cristo seja pleno na vida da igreja, nós precisamos que os nossos ombros estejam nivelados, para que Ele tenha toda a preeminência. Nosso problema é que nós queremos esticar o nosso ombro de Saul acima do ombro dos outros. Isso prejudica o testemunho do Senhor na vida da igreja. A arca deve ser transportada de forma equalitária. Filipenses, por exemplo, vai nos ajudar nesse princípio, dizendo assim,
Cada um de nós deve considerar-se os outros superiores a si mesmo, para que o testemunho de Cristo seja vívido. Quem tem a preeminência é a arca, e não aqueles que transportam a arca. O Senhor, quando entrou em Jerusalém, foi adorado, hosana, aquelas palmas foram colocadas. Imagina a ignorância daquele jumento, se ele ficasse olhando para aquele povo e falasse assim: gente, olha o povo aí, colocando aqui panos para eu passar, jogando ramos para mim. Não é? Imagina esse jumento. Eu não sabia que eu ia receber tanta glória aqui em Jerusalém. Não é? Nós somos só o jumento. A glória do rei que está sobre nós. As palmas não são para nós. As vestes não são para nós. E hosana ao que vem o nome do Senhor também não é para o jumento. É para aquele que está sobre o jumento. Então, irmãos, a arca era transportada dessa maneira. Mas nós precisamos ver a beleza dos propósitos de Deus em colocar o testemunho do Filho no ombro de homens. O apóstolo Paulo tinha tanta clareza disso, que quando ele escreve aos Gálatas, ele diz assim: olha, irmãos Gálatas, ainda que um anjo enviado do céu vos pregue um outro evangelho, que vá além do que eu vos tenho anunciado, considerem esse anjo um maldito, anátema, reprovado. Tal era a convicção que Paulo tinha. Aquele evangelho que ele pregava era o evangelho de Deus em Jesus Cristo, confiado para o testemunho de homens. Quando ele chamou Paulo, ele deixou isso claro para Paulo. Ele falou: você é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome entre os gentios. Então Deus depositou o testemunho de Cristo em ombro de homens. Isso não se restringe, obviamente, aos ministérios fundamentais na casa de Deus, é claro. Ele depositou o testemunho dele sobre você, irmão. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas. Aquele que me segue, todo que me segue, mas terá a luz da vida. Que privilégio. A arca transportada por homens como nós. E esse é desejo de Deus. Ele podia pregar o evangelho de outras maneiras. Ele podia enviar anjo do céu. Ele podia estabelecer um tape records celestial. Enfiava lá o CD lá, né? E todo mundo ia escutar, por toda a terra. É fácil para Deus fazer isso. Mas não. Ele colocou o seu testemunho em homens, para que essas vidas redimidas, transformadas, conformadas a Ele, pudessem refletir algo da beleza de Cristo. Quando Paulo escreveu as epístolas, ele escreveu epístolas, ele não escreveu tratados. Graças a Deus pelos homens que puderam, de alguma maneira, nos ajudar nas teologias sistemáticas. Mas tome cuidado com elas, porque não tem nenhuma teologia sistemática na Bíblia. Quando Paulo foi escrever para os santos que ele amava, ele não escreveu nenhuma teologia sistemática. Ele escrevia epístolas. Porque a vida de Deus passa por vidas humanas. O trabalho de Deus passa pelo homem. Não é questão de compreensão intelectual de verdades sistemáticas, mas é questão de se relacionar com aquele que nos amou. Com aquele que diz: tomai o meu jugo e aprendei de mim. Eu sou manso e humilde de coração. Sabe, irmão, como eu estava dizendo a respeito do jumento, nunca se iluda. As pessoas não têm contato com você por causa de você. Se você tem seguido fielmente a Cristo, as pessoas terão contato com você por causa daquele que está em você. Por causa de Cristo. Graças a Deus por isso. Há pouco tempo estávamos juntos com alguns casais em uma cidade de Minas, 7 Lagoas. E no final de um encontro de casais nós pudemos ouvir testemunhos ali muito preciosos. Inclusive de uma irmã que perdeu um filho e estava enferma de depressão, sem sair do seu quarto escuro, já por quase 2 anos. Ainda não conhecia o Senhor. E a última vez que ela foi buscar ajuda numa pessoa que a estava orientando, essa pessoa era uma psicóloga cristã, essa psicóloga deu uma receita para ela, que já tinha dado outras vezes. E ela, tão desesperada e dependente dos remédios que tomava para dormir, ela foi desesperadamente à farmácia levar aquela receita, sem nem ler a receita. Entregou a receita na farmácia, o farmacêutico pegou aquela receita, olhou, ou o funcionário olhou, achou estranho: mas isso aqui acho que não é remédio. Aí chamou o responsável, o farmacêutico veio, olhou na receita, a receita estava escrito assim: Hebreus 11:1. Ela não conhecia o Senhor, ainda. E ela ficou muito irritada.
ela ligava para a psicóloga e o celular não atendia. Ligava, vibrava, o que é isso que ela está fazendo comigo? E ela foi para casa, já sendo aí há alguns meses acompanhada por essa psicóloga. E ela chegou em casa ali meio desesperançada e foi abrir a sua Bíblia. E ela abriu a Bíblia em Hebreus 11:1. E ela relatou assim para nós ali: irmão, eu estava sob efeito de medicamentos e muito fortes, faixa preta para dormir, quase 2 anos sem sair do quarto escuro, a não ser para ir nas consultas, arrastando pelo chão, não tomava banho. O dia que eu abri a minha Bíblia e pus o dedo em Hebreus 11:1 e comecei a ler a respeito da fé, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ela diz assim, eu comecei a sentir algo em mim que eu nunca havia sentido. Um gozo, uma alegria. Alguma coisa estava acontecendo comigo. Alguma coisa estava entrando em mim. E ela foi lendo Hebreus. Ela não sabia, mas naquele momento ela estava sendo regenerada, nascendo de novo. O Espírito Santo estava usando a palavra de Deus para gerar vida num espírito morto. Ele nos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E o instrumento mais eficiente para fazer isso é a palavra de Deus. Então aquela irmã continuou lendo os textos e depois ela foi dar um pequeno testemunho no final. Ela disse assim, sabe, irmão, a cidade aqui é pequena, as pessoas quase todos nos conhecem. É nessa cidade. E muitas amigas têm chegado para nós, para meu marido e eu, alguns com a mesma experiência de perdas drásticas e de situações similares, e têm dito assim, olha, nós queremos o que você tem. Olha, nós queremos o que você tem. E ela segue o Senhor, ainda não tem 3 anos, que ela foi convertida ao Senhor. Então, irmãos, o impacto do testemunho da vida de Cristo, não apenas vida que regenera, mas vida que flui do espírito para a alma, e vai enchendo a alma, e ganhando a alma. O que o Senhor Jesus diz em João 17, né? Pai, como és tu, como eu em ti, e como és tu em mim, também sejam eles em nós. Essa comunhão, para que o mundo creia que tu me enviaste. Sabe que não é isso que realmente nós precisamos, irmãos? Esse frescor, esse poder de testemunho, realidade espiritual. Não é? Deus nos chamou para isso em Cristo Jesus. Realidade espiritual, maior realidade espiritual, maior relação com Ele, para que a vida dele permeie tudo que há em nós. Por que nós trancamos com chaves os quartos secretos para que Ele não entre? Do que nós temos medo? Nós achamos que o Senhor vai nos violentar? Nós achamos que o Senhor vai abusar de nós? Ele é o Cordeiro manso. Ele é aquele que vasculha o nosso ser com mãos hábeis. Ele é aquele que Hebreus diz que tem aquela faca, aquela adaga afiada de 2 gumes e que sabe dissecar, penetra até o ponto de dividir alma de espírito, juntas e medulas, e conhece os pensamentos e propósitos do coração. O que Ele quer fazer conosco? Ele quer tornar-nos a imagem do seu Filho. Formar o caráter do seu Filho em nós. Porque Ele sabe que é só e somente assim que nós encontraremos descanso para as nossas almas. A questão envolvida aqui não é regeneração. A questão envolvida aqui é transformação. Alma, descanso para as vossas almas. Se nós não compreendemos isso, nossa vida cristã tem um hiato insolúvel. Fui regenerado há uns anos atrás. Estou aqui fazendo o que posso, para que quando o Senhor Jesus voltar, eu seja glorificado. Isso não é vida cristã. Nós fomos regenerados no passado e chamados para ser transformados. Irmão, entregue tudo que tem em você. Entregue tudo, para que você encontre descanso para as suas almas. Quanto tempo o Espírito Santo gasta conosco será, tentando nos mostrar a tolice de retermos vida, energia, propósitos. Preciso disso, nunca vou ser feliz sem aquilo. Se Deus não abrir aquela porta, eu nunca vou ser feliz. Se Deus não fechar aquela outra, eu nunca vou ser feliz. Se Deus não arrumar essa situação, nunca vai dar para mim. Não é? Por quanto tempo nós vamos prosseguir assim? O desejo do Senhor é nos convencer que esse discipulado a Ele é um discipulado formativo. Pela palavra e pelo Espírito, Ele vai trabalhar a vida de Cristo em nós. E lembro que numa outra ocasião já trabalhei com os irmãos esse assunto. Aquela adaga de Hebreus 12, 2 gumes. Na medida em que Ele vai falando ao nosso coração, e o nosso coração vai misturando a palavra com fé, como diz Hebreus 4, palavra que se aproveita é a palavra misturada com fé.
Ele diz que no deserto, para aquela geração, não se aproveitou porque não foi misturada com fé naqueles que a ouviram. O que significa misturar com fé? Ter fé na fé? Não, você guardar aquilo que você reconhece, que o Senhor está depositando no seu coração. Irmão, ninguém precisa falar isso para você. Você sabe se o Senhor está depositando ou não. Você sabe se o Espírito de Deus está falando com você ou não. Então, se Ele está falando, guarde. Misture essa palavra com fé. O Senhor não está mandando você ser potente, poderoso, capaz, nada disso. Ele está dizendo, mistura a palavra com fé. Mistura a palavra com fé. E a minha palavra é suficiente, viva e eficaz. Então, na medida que ela vai sendo guardada por nós, 2 gumes, morte e ressurreição. Ela vai nos despindo de tudo que nós somos, e esse é o nosso cansaço. E ao mesmo tempo, não tem jeito de um gume entrar e o outro gume não entrar. É uma única espada. Ao mesmo tempo, o Senhor vai nos dando do seu caráter, ressurreição, os 2 lados da cruz, morte e ressurreição, despindo-nos do velho homem e revestindo-nos do novo homem. Efésios capítulo 4. Esse é o trabalho da palavra de Deus, o trabalho da cruz, pela palavra de Deus e pelas circunstâncias. Levar à morte tudo que é nosso, nosso cativeiro, e trazer à luz tudo que é dele, o caráter de Cristo formado em nós. Então, esse é o propósito de Deus em Cristo Jesus. Então, esse levar o testemunho de Deus, levar a arca, é exatamente isso. Você compreende por que Paulo fala lá em Coríntios, 1 Coríntios 2, assim? Quer abrir, por favor, sua Bíblia? É um texto importante para você relacionar com esse versículo de Êxodo. Levar os varais, levar a arca sobre os ombros. 1 Coríntios 2, Paulo fala assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco, fazendo o quê? Anunciando-vos o testemunho. Lá no texto de Êxodo está dizendo que essa arca que tem lá os varais, ele completa o texto dizendo assim, dentro dela colocarás o testemunho, com T maiúsculo, o testemunho que eu te darei, se referindo às 2 tábuas da aliança, a palavra de Deus, né? Então, Paulo em 1 Coríntios 2 diz, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, figurado lá pelo tabernáculo, agora claramente revelado aqui em Cristo, né? Testemunho de Deus é Cristo. Aí ele diz, não o fiz com linguagem de ostentação, com sabedoria humana e etc. E vai caminhando por aí. Para que a vossa fé não apoiasse a sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. Então, nós fomos chamados para levar o testemunho de Deus sobre os nossos ombros. Isso vai passar por nós. Ainda lá, em Êxodo capítulo 25. Vamos voltar lá. Avançar um pouquinho mais. E nós concluiremos por hoje. Êxodo 25, 17. Diz assim: farás também um propiciatório de ouro puro. Agora não tem a madeira. De ouro puro. O sangue era derramado sobre o propiciatório. O significado literal dessa palavra hebraica, caporé, propiciatório, significa um assento de misericórdia. Um assento de misericórdia. A tampa da arca. Farás também um propiciatório de ouro puro, de 2 côvados e meio seu comprimento, a largura de 1 côvado e meio, porque era a tampa da arca. Veja bem aqui. O propiciatório fala muito claramente da obra do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, porque propiciação é exatamente o que ele realizou naquela cruz. Eu vou citar uns textos para os irmãos, nós vamos ter que fazer isso de forma rápida, para você anotar e ler depois meditativamente. Esse termo, essa expressão propiciatório, ela foi, a palavra que foi usada na tradução chamada Septuaginta, ou a versão dos 70, que é uma tradução grega do Velho Testamento. O Velho Testamento é hebraico, existe uma tradução grega do Velho Testamento, chamada Septuaginta, que usa a palavra ilasterion, para se referir aqui ao propiciatório, essa palavrinha aqui de Êxodo 25, 17. Farás um propiciatório, ilasterion. Sabe onde ela aparece lá em Romanos? Porque nós queremos interpretar, nós queremos ver qual é a realidade espiritual, o que isso fala de Cristo, né? Então vamos buscar essa palavra, a mesma aqui de Êxodo, lá em Romanos, Romanos 3, 25. Abra lá, por favor.
Essa palavra, hilasterion, ela aparece somente 2 vezes no Novo Testamento. Uma em Hebreus 9, o texto que eu li ontem, que cita os elementos constituintes do tabernáculo, e lá fala do propiciatório. Hebreus 9, 5. Mas essa menção não interessa para nós aqui no momento, porque apenas cita o propiciatório. Agora, Romanos 3, 25 usa essa palavra. E diz assim: a quem Deus propôs, falando de Cristo, no seu sangue, como propiciação. A quem Deus propôs a quem? A Cristo. A palavra propôs aí é manifestou. Está dizendo que Deus manifestou publicamente que em Cristo Ele estaria fazendo propiciação. Esse é o sentido do versículo. A quem Deus propôs como propiciação. Agora, irmão, essa palavra hilasterion, aqui em Êxodo, se refere a um lugar específico, a tampa da arca, onde o sangue era derramado. Quando ela é usada em Romanos 3, 25, ela é aplicada a Cristo. Então agora nós já temos a interpretação. Qual é o lugar? E usando a palavra lugar, óbvio, com reverência, porque Cristo é uma pessoa, né? Qual é o lugar, qual é o ponto de encontro único, de comunhão e de relação entre o homem e Deus? Cristo. Porque Deus propôs, Deus manifestou no seu sangue, o sangue era derramado aqui, sobre o propiciatório, né? Deus propôs no seu sangue como propiciação, um lugar de encontro entre Deus e o homem, único. Agora, essa mesma expressão, para você meditar depois, hilasterion. Se você pegar esse mesmo prefixo, esse hilas, no grego, você vai ter 2 palavras correlacionadas aí. Uma é hilasmos, que se refere ao sacrifício que era oferecido aqui, cujo sangue era derramado aqui. Então, o Novo Testamento também vai usar essa palavra. Em 1 João 2,2 e 1 João 4,10. Agora é hilasmos, se referindo ao sacrifício propiciatório. Seria o animal. Queria que você visse, então, 3 coisas aqui. Depois eu vou montar o quadro. Primeiro, o hilasterion, que é o quê? A tampa da arca, o propiciatório. Depois, o sangue era derramado lá. Esse sangue era de um hilasmos, ou seja, de um sacrifício propiciatório. É lógico, de onde que veio esse sangue? Uma vida foi derramada, uma vida foi oferecida. Então, 1 João 2,2 está dizendo qual é a realidade desse sacrifício propiciatório. O que diz 1 João 2,2? E ele é. Ele quem? Jesus Cristo, o justo. Versículo 1. E ele é a propiciação. Então, os irmãos, vejam, nós precisamos buscar a luz do Novo Testamento para interpretar o tabernáculo. Ele é a propiciação, hilasmos, no original, pelos nossos pecados. Ele é o sacrifício propiciatório. Mas há uma terceira palavra, e agora eu vou concluir o quadro. O mesmo prefixo, hilas, só que agora é um verbo. No grego é hilaskomai. Fala de uma ação, de fazer propiciação. Abra Hebreus 2,17. Você vai ver essa palavra. Hilaskomai. Hebreus 2,17. O que diz lá? Que o Senhor Jesus é o fiel, misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus. O que mais? Para, olha, cuidado agora com a sua tradução. Para verbo, ação, para fazer propiciação. Então a palavra é hilaskomai, verbo, fazer propiciação pelos pecados do povo. Então agora vamos completar o quadro. Quem é o nosso Senhor Jesus? Nosso Senhor Jesus é aquele que fez propiciação, porque Ele é o sumo sacerdote. Não é isso que Hebreus diz? Nós temos um sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Então nós podemos aproximar com confiança, Hebreus 4,14, junto ao trono da graça. Esse propiciatório em Hebreus 4,14 é chamado de trono da graça. Podemos achegar confiadamente junto ao trono da graça, porque esse sumo sacerdote fez propiciação. Em primeiro lugar. Segundo lugar, ele não só fez, mas a pessoa dele mesmo é o lugar onde foi feita a propiciação. Ele é o ponto de encontro entre Deus e o homem. É nele que nós habitamos. Nós estamos em Deus e Deus está em nós. Ele é a tampa da arca. Mas ele ainda é mais uma coisa. Ele é o sacrifício. Ele é o hilasmos. Ele é o sacrifício que foi oferecido. Irmão, quão mais sublime ele é.
Por isso que o livro de Hebreus usa a palavra superior, como talvez a palavra-chave de Hebreus, ou melhor, superior. Cristo é um sacrifício superior, a nova aliança é uma aliança superior, as promessas que envolvem a nova aliança são promessas superiores, sempre superior, porque no Velho Testamento não tem jeito disso acontecer. O sacerdote é uma pessoa, o animal é uma outra realidade, não é isso? O animal que vai ser morto, e o propiciatório é uma outra realidade. Cada uma delas falando dessa única pessoa do nosso Salvador. Quem é o Senhor Jesus Cristo? É o nosso sumo sacerdote. Ele fez a propiciação. Quem é o propiciatório? É o nosso Senhor Jesus Cristo. Nele nós temos encontro com Deus e Deus conosco. Quem é o Senhor Jesus Cristo? Ele é o sacrifício propiciatório. Porque Ele não derramou sangue de ninguém. Ele derramou o seu próprio sangue. Quando Ele ofereceu aquele cálice antes da cruz, celebrando aquela última Páscoa, Ele disse assim: bebei dele todos. Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Quem está falando aí é esse Ilasmos, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, meu irmão, quando você olha esse propiciatório, você vai colher aqui tanta riqueza. Em primeiro lugar, ele era do tamanho da arca, não é? Porque se ele fosse menor, a tampa ia cair dentro da arca. Se ele fosse maior, ia sobrar uma beirada. Era do tamanho da arca. Por quê? Porque a obra que o Senhor Jesus realizou na cruz do Calvário, da qual o propiciatório é uma figura, é exatamente de acordo com a sua glória, com a sua pessoa, com a sua natureza. A obra é exatamente do tamanho dele. Por causa dele ser quem é, que a sua obra tem o valor que tem. Quem que realizou a expiação por nós? Aquele que é Deus, 100%. E aquele que é homem, 100%. Então essa obra de propiciação foi perfeita, porque quem a fez é perfeito. Você entende por que Paulo rejubila em Romanos 8, 31? Você já entendeu aquele texto à luz do propiciatório aqui, de Êxodo 25? Romanos 8, 31. Que diremos nós à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou, olha aí o Ilasmos, sacrifício propiciatório. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Não nos dará juntamente com ele todas as coisas? E agora ele faz 3 perguntas, como que exclamando, né? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Irmãos, se essa propiciação foi feita de acordo com a natureza dessa pessoa, que é filho de Deus, que é Deus com Deus, que é o verbo que se fez carne. Ele assumiu uma natureza humana plena, não um pedaço dela, mas espírito humano, alma humana, corpo humano. Então, quem tentará acusação e em que nível intentará acusação? Contra os eleitos de Deus, se é Deus quem os justifica. Por isso que ele disse lá atrás em Romanos 5, justificados, pois, mediante a fé, temos paz. Irmão, você consegue ter paz de outra maneira? Você acha que a sua consciência vai te dar sossego de outra maneira? A não ser que você veja o que foi feito nessa pessoa e creia, e tome posse disso pela fé. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, se eles foram justificados à altura de Deus? Então, quando você estiver enfrentando qualquer tipo de acusação, seja você reconhecendo como partindo de dardos inflamados do maligno, ou ser da tua própria carne, não preocupa muito com a fonte, não. Mas você só diz assim: olha, vamos fazer o seguinte, esse problema aí de condenação, de acusação, não é comigo, não. Vai falar ali com o sumo sacerdote. Vamos ver o que ele te fala. Não é? Vamos ver a resposta que ele dá para você. A resposta está aí em Romanos. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Depois uma outra pergunta: quem os condenará? Se é Cristo Jesus quem morreu. Você está vendo o que significou a morte do Senhor? Por que ele usa condenação relacionada com morte? Porque quando o Senhor Jesus morreu naquela cruz, aquela era a situação diante de Deus de assumir a condenação eterna. Deus meu, por que me desamparaste? Não é força de expressão, irmão. Ele estava assumindo a condenação eterna devido aos nossos pecados. Aquilo não é uma brincadeira. É o nosso Senhor assumindo a realidade espiritual do pecado, condenação. Então ele diz: quem condenará? É Cristo Jesus quem morreu. Ou antes, quem? Ressuscitou. Está à destra de Deus e intercede por nós, o sumo sacerdote. E a última pergunta qual que é? Quem nos separará
do amor de Cristo. Ele começa falando da condenação, da acusação, da condenação, mostra como que isso foi resolvido, aí vai no alvo da justificação ou da propiciação. União. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia, fome, nudez, perigo, espada? Se não me engano, ele cita 11 coisas aí. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E para concluir, queria lembrar você que nesse propiciatório haviam 2 anjos, querubins. E não precisa dizer que os querubins, na palavra, têm relação com a glória de Deus. É muito óbvio, né? Então havia querubim de um lado, querubim do outro lado. Glória de Deus. Observe que esses querubins estavam nas bordas do propiciatório com as faces voltadas para o propiciatório. Porque se eles estivessem olhando um para o outro, eles estariam vendo a sua própria glória. Porque os 2 são querubins. Então um diria assim para o outro, olhando para ele: nossa, como eu sou glorioso. Porque ele estaria vendo a glória dele lá no outro. Não é? E eles têm glória, e muita glória, segundo a palavra. Não é? Os querubins da glória. Mas os 2 estavam com as faces voltadas para o 1 Pedro, capítulo 1, versículos 10 a 12. Vamos interpretar essa figura. 1 Pedro 1, de 10 a 12. E nós vamos terminar hoje por aqui. Irmão, esse é um texto magnífico. Paulo diz que os profetas, como Moisés, que nós estamos estudando aqui no Êxodo, como Elias, como Jeremias, como todos eles, os profetas de outrora, diz lá em 1 Pedro 1,10, foi a respeito dessa salvação, essa salvação que nos veio em Cristo Jesus, que os profetas indagaram e inquiriram. Não é assim que está escrito aí? Agora olha só, ele diz assim: os quais profetizaram acerca da graça a vós, outros, destinada. Porque Cristo é o cumprimento, é a realidade. Aí diz que eles investigavam atentamente qual a ocasião, quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava. Aí não diz Espírito Santo, nem Espírito de Deus, embora é claro que há um só Espírito. Mas especifica, Espírito de Cristo. Você sabe por quê? Porque tudo que Moisés falou, tudo que Elias falou, tudo que Samuel falou, tudo que Davi falou, tudo que Jeremias falou, aponta para uma única pessoa. Não perca esse verso aí da sua Bíblia. O Espírito de Cristo neles estava. Quando você abre Gênesis, abre Êxodo, abre Levítico, abre Salmo, abre Jó, você tem que ver Cristo, do contrário você não viu nada da palavra. Cristo é a chave que abre todas as Escrituras, porque foi o Espírito de Cristo que falou nos profetas. Deus não tem outro objeto do seu amor. Deus não tem nada mais para nos falar, nem para nos revelar, a não ser Cristo. O Espírito de Cristo que neles estava. Aí diz, dando de antemão testemunho dos sofrimentos referentes a Cristo e das glórias que os seguiriam, morte, ressurreição. Não é isso? Agora o verso 12, o que é que fala? A eles foi revelado, que não para si mesmos, mas para vós, profetizavam as coisas que haviam de ser anunciadas. Por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Agora, como termina esse texto? Coisas essas que anjos anelam perscrutar. Você está vendo por que os 2 querubins tinham a face voltada para o propiciatório? Porque o alvo dos querubins não é sua própria glória, mas anjos anelam perscrutar. A palavra lá significa abaixar e ver por dentro. Qual é a realidade, o conteúdo daquilo? Anjos anelam perscrutar. Então, vamos parar por aqui hoje. A arca e o propiciatório falam da pessoa e obra de Cristo. Decidi nada saber entre vós, senão Cristo e este crucificado. Pessoa e obra. Arca e propiciatório. Senhor, nos ajude, irmãos, a entendermos essas verdades espiritualmente, para que possamos encontrar o descanso envolvido nelas, no Senhor. Amém. Vamos orar. Pai, te pedimos, entregando a Ti os nossos corações, uma vez mais nessa noite, que o Senhor descortine para nós, em revelação e entendimento espiritual, as glórias de Cristo, as glórias dessa nossa tão grande salvação.
e as glórias do nosso grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Senhor, traduz na linguagem da nossa experiência essas verdades espirituais tão sublimes, para que possamos, pela fé, nos apropriar delas e, em adoração, prosseguirmos diante de Ti. Entregamos nossas vidas, uma vez mais, nas mãos do Senhor nessa noite. Trabalha Tua palavra, Senhor, tecendo o caráter de Cristo nas nossas vidas. Nós te agradecemos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.